Boa noite, docente e colegas. Espero que todos vocês estejam bem. Aqui fala a Sunisa Botandás Moussa, da CAD 2A, número 2022-301, do Instituto Superior de Comunicações e Imagens de Moçambique. Então, agora eu vou falar do NCRF 15, que fala sobre os recursos minerais. Aqui eu tenho o conteúdo do meu trabalho, que tem o objetivo, âmbito, a mensuração subsequente, as divulgações e os exercícios. Para começar, vai definir o objetivo desta norma, que é de estabelecer o tratamento contabilístico relativo à exploração e avaliação de recursos minerais. Então, segundo a NCRF 15, esta norma aplica-se à contabilização por uma entidade dos dispêndios efetuados para a exploração e avaliação de recursos minerais. Uma entidade não pode aplicar esta norma em relação a dispêndios efetuados antes da exploração e avaliação de recursos minerais, depois de terem sido demonstradas suas qualidades ou condições técnicas e a viabilidade econômica da extração de um recurso mineral. Os ativos de exploração e avaliação devem ser mensurados pelo custo. Aqui tenho a lista de exemplos de dispêndios que podem ser incluídos na mensuração inicial de ativos de exploração e avaliação, que são a aquisição de direitos de exploração, os estudos topográficos, geológicos, geofísicos, a perfuração, a tubagem, os testes e as atividades relacionadas com a avaliação da exequibilidade técnica e a viabilidade econômica da extração de um recurso mineral. Em seguida, tenho aqui a mensuração subsequente, que diz que, após o reconhecimento, uma entidade deve aplicar aos ativos de exploração e avaliação o modelo de custo e o modelo de revalorização. Se for aplicado o modelo de revalorização, o mesmo deve ser consistente com a classificação dos ativos intangíveis e intangíveis, respectivamente. A entidade deve divulgar informação que identifica e explica as quantias reconhecidas nas suas demonstrações financeiras resultantes de exploração e avaliação de recursos minerais, que são as políticas contabilísticas relativas a dispêndios de exploração e avaliação, incluindo o reconhecimento de ativos de exploração e avaliação, as quantias dos ativos passivos, rendimentos e gastos e fluxos de caixas operacionais e de investimento resultantes da exploração e avaliação de recursos minerais. Seguinte, tenho aqui um exercício sobre os recursos minerais. Diz assim: os dispêndios com a exploração do carvão da Tenno Sono Limitada estão avaliados em 250 mil meticais, cuja vida útil estimada é de 25 anos. Passado 2 anos, o seu valor de uso está avaliado em 300 mil meticais. O justo valor é de 100 mil meticais e o custo de vender são de 50 mil meticais. Pretende-se que se teste o ativo quanto em paridade e aquisição e efetue os respectivos lançamentos. Então aqui eu tenho a resolução, tenho aqui os dados, valor da aquisição, o número de anos, portanto 25, aqui tem a resolução, aqui tem o teste em paridade e a amortização. Aqui tenho os lançamentos no Diário Geral. Sim. Agora eu vou falar da NCRF
17, que fala sobre as locações. Aqui tem o conteúdo do meu trabalho, ou da minha apresentação, que primeiro tem o objetivo, o âmbito, conceitos, classificações das locações, contabilização das locações e exercícios. O objetivo desta norma é o de estabelecer para os locatários e para os locadores as políticas contabilísticas a aplicar e as divulgações a fazerem em relação às locações. Essa norma deve ser aplicada na contabilização de todas as locações que não sejam locações para exploração ou usarem minérios, petróleos, gás natural e recursos renováveis similares, em licenças relativas a películas cinematográficas, gravações em vídeos, peças de teatro, textos manuscritos, patentes e direitos de autores, que são os copyrights. Aqui tem aqui alguns conceitos. O que é uma alocação? A locação é um ato pelo qual o locador transmite ao locatário, em troca de um pagamento, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado. É praticamente emprestar, mas tipo, tu vais pagar, ou alugar, em outras palavras. E o locador é o termo usado para definir a parte que é proprietária do ativo e esta cedendo para ser alugada. E o locatário é o termo usado para definir a parte para quem o ativo será alugado. Em seguida, tem aqui a classificação das locações. Aqui existem as locações financeiras e operacionais. E a alocação financeira é uma alocação que transfere substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade de um ativo. O título de propriedade pode ou não ser eventualmente transferido. E também tem as locações operacionais, que é uma alocação que não seja financeira. Também tem as locações financeiras que diz que tem na óptica do locador e na óptica do locatário, que diz que o ativo é registado como um valor a receber em contrapartida de ativos não correntes ou bancos. E na óptica do locatário diz que o ativo é registado como um ativo não corrente pelo locatário em contrapartida de dívidas com terceiros. E a alocação operacional, na óptica do locador, diz que o ativo mantém-se registado como ativos não correntes do locador e os recebimentos de renda são registados como rédito ou ganho conforme a atividade da empresa. E na óptica do locatário, as rendas pagas são registradas como custo do locatário. Em seguida, tenho aqui um exercício que diz a companhia não tem ideia do nome da empresa. 1 de junho de 2023 celebrou um contrato de locação de viaturas para o uso pessoal e profissional dos seus diretores. Aqui tem as condições do contrato, período de locação de 5 anos, a vida econômica de 8 e os pagamentos mínimos de 16.750 meticais. E aqui não há opção de compra, que temos que primeiro classificar a locação e prosseguir com os lançamentos da locação no Diário Geral. Então, a resposta diz que a alocação aqui, neste caso, é uma alocação operacional. E aqui tem os lançamentos na óptica do locatário e na óptica do locador. Seguida tenho aqui a NCRF 23, que fala sobre os efeitos de alterações de câmbio. Então, todos nós sabemos que muitas vezes as empresas têm relações com outras empresas, podem ser de cá ou de fora, e até mesmo entre outros países. Muitas empresas compram alguns materiais fora
do nosso país. Por exemplo, aqui em Moçambique, há muitas empresas de construção que compram materiais de construção fora. Então, para que eles efetuem esses pagamentos, eles precisam fazer as coisas de acordo com esta norma, que é a norma 23, que fala sobre os efeitos de alterações de câmbio. Então, aqui tem o conteúdo da minha apresentação, tem aqui o objetivo, o âmbito, a mensuração, alguns conceitos, as diferenças cambiais e exercícios. O objetivo desta norma é de estabelecer regras para a inclusão de transações em moedas estrangeiras e unidades operacionais no estrangeiro nas demonstrações financeiras de uma entidade e para a transposição de demonstrações financeiras numa moeda de representação. Esta norma deve ser aplicada na contabilização de transações e saldos em moedas estrangeiras, na transposição dos resultados e da posição financeira de unidades operacionais no estrangeiro e na transposição dos resultados e da posição financeira de uma entidade para uma moeda de apresentação. A mensuração, aqui podemos fazer o reconhecimento no momento inicial e alterações na moeda funcional. Diz que uma transação em moeda estrangeira deve ser registrada no momento do reconhecimento no momento inicial na moeda funcional. Alterações na moeda funcional diz que quando ocorre uma alteração na moeda funcional de uma entidade, a entidade deve aplicar os procedimentos de transposição da moeda funcional prospectivamente. De seguida, tem aqui alguns conceitos sobre a comunidade, palavras ou termos que são, aqui diz, vou falar aqui da taxa de câmbio, que é a relação de trocas entre duas moedas de países diferentes, por exemplo, o dólar, o metical, o euro, o won, o yuan e entre outras. E aqui tem a moeda funcional, que é a moeda que é usada no país. Por exemplo, aqui em Moçambique, as empresas utilizam o metical porque esta é a moeda funcional deste país. Também tem aqui a moeda estrangeira, que é a moeda que não é a moeda funcional da entidade. Neste caso, de Moçambique, podemos falar sobre o dólar, o libra, o euro e entre outras. Então, existem dois tipos de diferenças de câmbios, que são as diferenças de câmbios favoráveis e as diferenças de câmbios desfavoráveis. As de câmbios favoráveis são lançadas na conta 78, que é rendimentos e ganhos financeiros. E quando a diferença é realizada, usamos a conta 7841 e quando não for realizada, usamos a conta 7842. E também tem aqui as diferenças cambiais desfavoráveis, que usamos a conta 769, desculpa, que é dos gastos e de perdas financeiras. E quando a diferença for realizada, usamos a conta 6941 e quando não for realizada, a conta 6942. De seguida, tenho aqui um exercício. A empresa 123 Limitada, que comercializa materiais de contabilidade, adquiriu em setembro último uma máquina impressora por 1.200.000 dólares, com a taxa de um metical que é igual a 1,50 United States Dollars para esta data. Após 2 semanas, a dívida foi liquidada. A máquina foi contabilizada por 800.000 meticais, que será 1.200.000 a dividir por 1,5, e na data em que se efetuou o pagamento, a taxa de câmbio era de 1 metical, que é igual a 1,60 dólares, sem evidência da amortização do período. E aqui pede o exercício que eu proceda com a contabilização. Então aqui
Tem aqui os lançamentos do exercício. E estou aqui o final da minha apresentação. Muito obrigada.